Os mandantes são favoritos na rodada, que acabará com o novo líder do Brasileirão se as projeções se confirmarem. O Fortaleza tem um ponto a menos que o Botafogo e assumirá o topo da tabela de classificação se derrotar em casa o Corinthians. E o atual líder não vencer como visitante o Bahia, dono de uma das melhores campanhas caseiras da Série A. A EX Botafogo. Saiba tudo sobre o jogo da 24ª rodada do Brasileirão Série A 2024, caso os mandantes realmente consigam se impor na rodada. A disputa para deixar o Z4, que leva para a Série B, ficará ainda mais acirrada. O último colocado, Atlético GO, é o único dos 4 times de pior desempenho que atua em casa. Excepe o Juventude, uma oportunidade de empatar em pontos com o Cuiabá e ficar a 4 pontos do Corinthians, atual 17º colocado. A disputa particular para permanecer na Série A em 2025, Criciúma x Grêmio é o grande destaque. Ambos os times disputaram 2 jogos a menos. E o Criciúma, 14º colocado, tem apenas um ponto a mais que o Grêmio, que agora disputa apenas o Brasileirão e já tem uma das melhores campanhas do segundo turno. Como tem sido recorrente nas últimas rodadas, novamente clubes terão de administrar o desgaste de seus atletas para estarem na melhor forma física na rodada de meio de semana, quando começam as disputas das quartas de final da Copa do Brasil, Atlético PR, Atlético MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco estão classificados. Um componente extra de emoção para o fim de semana. Analisamos 108.590 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.398 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG. Métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Para ver todos os 10 jogos, use as setas do quadro abaixo. Neste formato, as análises dos jogos estão uma ao lado da outra. Para ver os outros jogos, clique nas setas que estão antes da análise. Metodologia Favoritismos apresenta o potencial que cada time carrega no Brasileirão 2024, comparando o desempenho nos últimos 60 dias como mandante ou visitante em todas as competições e nos últimos 6 jogos, independentemente do mando. Também são consideradas as performances defensiva e ofensiva das equipes no jogo aéreo e no rasteiro. Os cálculos referentes à influência de bolas altas e de troca de passes rasteiros entre gols marcados e sofridos só consideram as características dos gols marcados em jogadas. Gols olímpicos, cobranças de pênaltis e de faltas diretas não contam para determinar a influência aérea ou rasteira por serem cobranças feitas diretamente para o gol. Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas nos parâmetros do modelo de gols esperados ou expectativa de gol XG, uma métrica consolidada na análise de dados que tem como referência 108.590 finalizações cadastradas pelo espião estatístico em 4.398 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013. Consideramos a distância e o ângulo da finalização, além de características relacionadas à origem da jogada, por exemplo, se veio de um cruzamento, falta direta ou de uma roubada de bola, a parte do corpo utilizada, se a finalização foi feita de primeira, a diferença de valor mercado das equipes em cada temporada, o tempo de jogo e a diferença no placar no momento de cada finalização. O desempenho de um jogador é comparado com a média para a posição dele, seja atacante, meia, volante, lateral ou zagueiro, e consideramos o que se esperava da finalização se feita com o pé bom direito para os destros, o esquerdo para os canhotos e para o pé ruim o oposto. Foram identificados os ambidestros, que chutam aproximadamente o mesmo número de vezes com cada pé. De cada 100 finalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 viram gol. Então, uma finalização da meia-lua tem expectativa de gol XG de cerca de 0,07. Cada posição do campo tem uma expectativa diferente de uma finalização virar gol, que cresce se for um contra-ataque por haver menos adversários para evitar